Como diz Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, né, vã era a nossa fé, né? Qual o sentido de estarmos aqui hoje rezando, né? Mas o que a gente precisa entender, que acreditar em Jesus não é só para a nossa vida, que um dia, por ressurreição, que vai acontecer depois da nossa morte, né? Nós temos uma vida que acontece antes da morte, né? Nós estamos aqui inseridos numa vida antes, né? Então, como é que a gente conduz a nossa vida a partir da nossa fé, né? Porque Jesus não ressuscitou apenas para que a memória dele ficasse viva no coração dos discípulos, de forma alguma, né? Jesus ressuscitou para que cada um de nós, né, para que ele pudesse viver em cada um de nós, e para que a alegria de viver a eternidade, a gente começasse a saborear agora, o que é uma vida junto de Deus, né? Porque isso que é a eternidade, vivermos com Ele, né? Na pessoa dele. Então é Jesus que quer viver na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, né? Então a Páscoa, ela não é só um momento único, é um fato que mudou a história, a minha história, nossa história, né? Mudou tudo, né? Esse é o ponto central da nossa fé, é Jesus, essa história que Jesus ressuscitou, né? Imagina esses discípulos que viveram com Ele, que viram os milagres, que partilharam a doçura de Jesus, de conversar com Ele, de ser acolhido por Ele, de ser perdoado por Ele, dele consolar, né? Quantos que eles viram chorando, Ele consolou, enxugou as lágrimas, pôs no colo, deve ter dado gargalhadas deliciosas, comeu com Ele, dormiram com Ele. De repente Ele morre, passa por aquela atrocidade, vê Ele morto nos braços de Nossa Senhora, só João viu, enterram Ele, ficam desorientados, perderam o mestre. E aí no dia seguinte as mulheres vão ao sepulcro. E se vocês leem Mateus, a Madalena tinha uma preocupação, porque tinha o túmulo e tinha aquela pedra. O dia que vocês forem lá em Jerusalém, vocês vão ver o túmulo dele, vocês vão ver que tinha aquela pedra, um peso. Ela pensava, quem é que vai abrir aquilo lá para nós? Quem vai rolar a pedra? Quem vai rolar a pedra? Eu fico pensando hoje, nós, 20 séculos, né? Quantas mil homilias? Mais de 2.000 homilias. Vigílias, né? Mais de 2.000 vigílias de Páscoa. Quanto tempo passou? Nós não vimos Jesus. Nossos olhos não o viram, nós não o pegamos. Todas as testemunhas que nos contaram já morreram. E com esse tempo todo, é como se Jesus fosse ficando distante, e uma pedra foi se formando, e ela foi ficando pesada, e hoje tem uma pedra que precisa ser rolada. Ela foi ficando densa, pesada. Essa pedra que hoje precisa ser rolada é a pedra do nosso coração. Porque hoje, para nós, ouvir que Jesus ressuscitou pode não fazer a menor diferença. Não nos emociona mais, não nos faz chorar, não nos faz tremer. Nós caímos na rotina, nós não vivemos a fé no fervor que precisa viver, nós entramos no conformismo, nós até vivemos numa assídia, a gente nem tem mais desejo de Deus. Aliás, a gente nem sabe que tem desejo. Eu tenho desejo de Deus? Sinto falta, a gente nem percebe que tem falta de Deus. Então esse Jesus, essa ressurreição consegue ter ressonância na minha vida, na sua vida, porque eu vivo uma religião da rotina. Não me emociona alguém dizer Jesus ressuscitou. Nós podemos cantar o aleluia. Fala aleluia, aleluia. Morto, tudo morto. Não choramos mais com essa emoção. Isso não muda a minha história, porque na verdade nós estamos vivendo uma religião morta. É aquilo que os anjos falaram para as mulheres: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? É o que diz para nós. Por que vocês continuam vivendo, né, de uma forma, a religião de vocês, como uma mesmice que nem muda a sua história, a sua vida, nem você consegue contagiar o ambiente onde você está?
porque não faz diferença. Jesus não é algo que move a sua vida. Não é Ele a razão da sua vida, não é Ele o grande amor da sua vida. Não é Ele aquela energia que te põe de pé. Então hoje, aonde que você encontra Jesus vivo? Aonde você encosta nele? Você pega nele, vivo. O mesmo Jesus que andou na Galileia, que levantou Lázaro na Eucaristia, muito bem. Pena que todo mundo respondeu. Está vendo? Com a mesma certeza. O dia que a gente acreditar que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade no altar, vocês podem imaginar a fila que vai ter lá fora? Mas não cremos. Eu nem creio que ele está vivo ali, ó. Senão qual problema teríamos? Ir lá conversar com ele. Não cremos. Não cremos de verdade. Que o dia que acreditar de verdade, sua vida será transformada. A gente não acredita que quando eu recebo Jesus, eu recebo uma vida, que eu comungo um Cristo vivo, que me dá vigor para dar conta das duras provações da vida, porque não é fácil. Tem hora que a vida bate com força. Como é que eu fico de pé somente pela força dele, que é o meu sustento, e fala, de pé, estou aqui do lado. É Ele que nos dá a alegria da vida, nos dá a esperança, porque primeiro nós já sabemos que a morte não tem a última palavra. Já sabemos que a vida, a morte terá uma sequência com Ele. Nós vamos vê-lo, nós vamos poder dar um abraço nele, nós vamos poder dar uma continuidade e não morreremos, viveremos, porque não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Mas enquanto eu caminho aqui, eu tenho que me alimentar, Ele que me perdoa os pecados, Ele que sustenta, Ele que me dá vigor mesmo, e Ele que me dá alegria, Ele que me mostra o caminho e fala, não tenha medo, sou eu. Sou eu. Então não fica mole, fica firme. Sustente na vida. Mas Jesus, nós estamos inseridos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então não é fácil. Nós cremos em Deus e hoje cada vez um grupo menorzinho. Hoje é tão interessante, hoje quase que a gente tem que explicar para o povo porque que a gente crê. Né? Antigamente o povo tinha que explicar porque que era ateu. Hoje em dia a gente tem que explicar porque que crê. Inverteu. Né? Hoje o bacana, o chique, o moderno é ser ateu. E hoje eu vejo e lembro muito, que há muitos anos atrás, quando eu escutava Jesus falando, será que quando eu voltar vai ter fé no mundo? Eu falava, não, Jesus, mas isso é muito exagerado. Claro. Hoje eu penso, não, será que vai ter fé mesmo? Hoje eu já entendo isso, porque realmente, cada vez menos, você vê o povo, que as pessoas, o fato de Jesus existir não faz diferença na vida. Porque se eu creio nele, se eu creio como o Senhor da minha vida, se eu passo a entender que Jesus a cada Eucaristia restaura a minha dignidade e fala de pé porque você é filho de Deus. Então você tem que andar com a dignidade daquilo que eu te mostrei que você é. Então como é que eu posso viver aqui, inserido nesse mundo, não pertencer a esse mundo, mas tenho que viver aqui. E eu tenho que dar testemunho, porque o mundo te olha e fala, se ela acredita em Deus, como é que ela vive? Como é que é o seu comportamento que você crê? Como é que é o seu comportamento? Como é que você é o comportamento de luz? No lugar que o povo está matando uns aos outros. Matando na inveja, matando porque eu quero subir acima do outro, que acha que é melhor do que eu, não acho, não, tem certeza que é melhor do que o outro, que ganha um cargo de gerência e acha que é o dono do mundo, né? O ensino do pequeno poder, né? Tudo que Jesus ensinou. Então como é que eu consigo no mundo colocar os valores daquele que é o Senhor da minha vida e me deu os valores e eu creio nele? Como que eu vou viver isso? Como é que eu vou me convertendo a cada dia e levando ele no ambiente aonde eu estou? Você imagina, eu estou lá na ciência, né? Que é um desafio. Né? E aonde que a fé é uma coisa, a ciência é outra. A fé não precisa da ciência, a ciência não precisa da fé. Quem precisa das duas coisas é o homem, são as duas asas que a gente voa. A entender que nós humanos, né, nós seres humanos, somos feitos além da carne, há dentro de nós uma alma, que Jesus veio revelar, que nos sustenta. Né? E é isso que vamos apresentar no Pai. É a alma que carrega o corpo. Então hoje eu cuido do corpo, eu faço ginástica, tenho que fazer, tenho que me alimentar das melhores coisas, tenho que fazer tudo, mas eu não sustento e não cuido da minha alma. E aí eu vivo desanimada.
que eu perdi o ânima, que é a força de Deus. Então, como é que hoje, né? Como que hoje eu posso sustentar tudo isso? E é duro porque as pessoas não têm essa consciência, mas nem nós despertamos para ela. Eu tenho que levar Jesus a sério. Jesus não é uma ilusão, Ele é real e Ele é vivo. Mas é tão interessante que não adianta para você acreditar e viver isso, o seu caminho não é o meu. Para que você entenda que Jesus veio, morreu por você e ressuscitou e está vivo, esse caminho é seu. Você tem que entender que Jesus está vivo. E você tem que fazer a experiência de vê-lo. A questão é eu querer ter essa experiência. A experiência de entender que Jesus participa da minha vida se eu quiser. Que Jesus é vivo. Né? Jesus não está morto. O túmulo não deu conta dele. Aquele que é o Senhor da vida não podia estar contido no túmulo. Ele foi à terra, né? Foi lá onde é que os justos aguardavam e levou o povo para o céu. Mas hoje, Ele quer fazer parte da sua história. Mas para Ele fazer parte da sua história, nós temos que entender algumas coisas, né? Porque a partir de tudo disso, a gente começa a entender que a vida tem sentido, né? Que a nossa existência não é um nada, mas que cada um de nós só existe porque é um sonho de amor sonhado. Você já conseguiu compreender isso? Que você só existe porque você foi sonhado, amado, por isso existe. Por isso está aqui. Até a gente despertar essa consciência, às vezes a gente anda assim meio, às vezes até meio entristecido, achar que a vida não tem sentido. É que a gente foi criado, já falei isso com vocês mais de uma vez. O projeto de Deus, quando Ele nos criou, é uma coisa tão grande, tão grande. O nosso coração é tão estreitinho que não consegue entender a dimensão disso, é grande demais. É um projeto de uma eternidade. Ele nos criou para viver com Ele eternamente, a gente não tem noção do que significa isso. O lugar é algo que, imagina o que é ser convidado para uma vida que não tem fim. Nós não temos dimensão, o que significa isso, né? Um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, mas que até eu chegar lá, eu posso viver aqui na alegria de uma presença de um Deus que caminha comigo. É isso que o mundo deseja e não sabe. O que você deseja? Eu desejo viver nessa alegria, porque eu tenho consciência de uma presença. Então, mesmo na dor, né? Mesmo no sofrimento, a gente é capaz de permanecer de pé, porque eu sei que eu não estou só. Mesmo na noite mais escura, na noite da provação, essa consciência que eu não caminho sozinha. E que quando alguém te perguntar qual é a razão de você ser assim, responda. Já ouviu falar em Jesus? É o Senhor de todas as coisas, Ele é real. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Isso tem uma força absurda. Isso tem uma força que te põe de pé a cada manhã. Quando você entende que você é um projeto de Deus, um sonho dEle. Hoje eu falei isso com 2 adolescentes no consultório. Você tem consciência que mais do que assistir internet, mais do que reduzir a sua vida a esse pouquinho, você foi criado para algo muito maior do que você imagina? Nós não fomos criados só para crescer, casar, ter uma profissão, ter menino, criar os meninos, ficar velho e morrer, não. Qual é o projeto de Deus na sua vida? Como é que você revela isso? Com que alegria você caminha, a cada dia vivendo uma aventura na presença de um Deus vivo, falar: Jesus, bom dia, vão comigo no seu trabalho. Faça com que eu entenda que a minha vida tem uma dimensão maior. Comece a compreender isso, olhar isso, vocês vão ficar impressionados. Comece a entender o que é a sua vida sob o olhar de Deus. Sobre o que é que Ele quer de mim, até o dia que encerrar. Preste atenção e peça a Ele a graça de viver o dia sob o comando dEle. E olhe, cada coisa que você fizer, você fala com Ele: é assim que é para ser feito? Era isso que o Senhor desejava? Outro dia eu até comentei aqui que tem uma palavra que Jesus falou na Bíblia, falou na hora da morte, uma das palavras que eu lembro muito, que é: tudo está consumado. Eu lembro disso à noite. E eu penso: tudo está consumado hoje?
Será que hoje eu consegui viver a vontade de Deus inteiramente como era para se viver? Ou eu vivi a vontade dele à parte? Ele queria uma coisa e eu fiz outra. Quer dizer, a gente termina o dia insatisfeito, inquieto, o coração inquieto, a cabeça pensando uma coisa, o coração em outra, agitado, preocupado, angustiado. Fala, por causa de que vocês estão nessa agitação? Por que está nessa agitação? Tudo que é de Deus não te agita. Tudo que é de Deus não te angustia. Tudo que é de Deus gera paz. Se você está vivendo um movimento agitado no seu coração, não pertence a Deus. Então, ter essa experiência de viver, a partir de agora, uma vida de fé verdadeira, aquela fé que muda a sua história, que você passa a tomar atitude na sua vida por causa dele, e entender que ele é a razão, o amor e a luz da sua vida, e que por causa dele, as suas opções mudam, tudo muda a partir dele. E é tão apaixonante essa caminhada com ele, mas é tão apaixonante, porque Jesus nos espera. Ele não te exige nem cobra. Nós podemos andar com ele até o final da nossa vida sem nem olhar para a cara dele. E ele não vai te cobrar. Não vai. Mas ele fica de olho, se você der uma brecha, ele entra. Ele fica doidinho para entrar, para dar palpite, para participar. E andar com ele é algo escandalosamente bom. Imagina o que é poder caminhar com o Senhor da terra e do céu, o Senhor do tempo, aquele que é o Senhor da sua vida. O dia que vocês entenderem isso, poder viver isso, você vê que a primeira coisa que você não tem na vida é angústia, ansiedade, pois você tem Deus com você, qual é o problema? Qual é a agonia? Se tudo eu falo com Ele. Fala, Jesus, o senhor viu isso? O senhor prestou atenção nisso? Porque às vezes ficou disperso, né? Homem, né? Fala, às vezes você ficou disperso. Às vezes não prestou atenção. Se precisar, eu repito o acontecimento. Porque às vezes dispersa, né? Homem às vezes é meio disperso. Eu falo, Jesus, o senhor prestou atenção nisso, querido? Porque eu queria saber a opinião. Né? Porque vai perder um detalhe, né? O detalhe pode ser crucial. Então a gente conversar com ele, entregar seu coração, às vezes só chorar com ele, rir com ele de um caso interessante. Fala, só viu aquilo? O que o senhor acha daquilo? Conversa com ele, faça dele seu maior amigo, testemunhe isso, ajude o outro a se aquietar, ajude o outro a se lembrar que ele é filho, que as pessoas esqueceram disso. Nessa loucura do mundo, o povo esqueceu que é filho. O povo esqueceu que tem um ombro que você pode encostar. O povo esqueceu que tem um peito que você pode ser amparado. O povo esqueceu que pode ser abraçado. E que ele vai falar assim, não tenhais medo, sou eu. Você de morrer. Você escutar uma frase dessa é de bambear. Não tenhais medo. E quantas coisas na sua vida você está paralisado porque você tem medo? Filó, mas andar com Jesus vai exigir um monte de coisa. Vai mesmo. Vai mesmo. Depois eu ando com ele. Que eu não posso comprometer o nome dele. Mas nós vamos cair várias vezes. O que você aprendeu quando Jesus carregava a cruz? Ele ensinou uma coisa. Jesus caiu quantas vezes? O que é que ele quer nos ensinar? Precisa de força na vida? Não, precisa de quê? Paciência. Guardem isso. Filó, a cruz está pesada. Você precisa de força? Não. Sempre terá um sirineu para te ajudar. Muitas vezes o sirineu é ele mesmo. Mas a gente precisa de paciência. Porque às vezes na hora da tribulação a gente não tem paciência. A gente fala, mas está demorando demais, isso não acaba, Deus me esqueceu. E caiu 3 vezes. Para mostrar a nossa fragilidade. Somos frágeis, a gente cai. Mas quem nos carrega, quem nos ajuda? É Ele. Paciência, minha filha, vai acabar ali, ó. Mas por enquanto tem uns passos. E é Ele que nós vamos precisar de dar. Então é interessante a gente aprender com o lado humano dele. Né? Aprender com o lado humano. Muitas vezes a gente grita como ele na cruz. Por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Vocês acham de verdade que um pai abandona um filho? Não abandona. Deus não abandonou. A resposta dele foi a ressurreição.
Você acha que Deus vai abandonar qualquer um de nós, filhos dele? Não vai. Filó, mas não estou enxergando nada, não tem problema não, Deus está vendo. Isso é que importa. A gente precisa enxergar nada, não enxerga mesmo. Nem com os olhos enxerga, você imagina. Filó, não estou vendo nada, nem eu, minha filha, mas Deus está vendo. Esse problema terá uma solução. Deus mostra. O que nós precisamos de aprender? A calar, a treinar a ouvir, a aprender a rezar. A nossa caminhada com Jesus, ela não é um milagre, ela é um contínuo. Todos os dias eu tenho que me dispor a rezar. Todos os dias, se eu pudesse, eu punho vocês na Eucaristia. Se eu pudesse, eu punho todo mundo para comungar todo dia. Pois é o alimento da alma, é a força que me sustenta. É a alegria da minha alma, não é? É aquela delícia saber que eu estou recebendo Jesus vivo. Não consigo compreender, a dimensão é grande demais. Mas eu sei que é Ele que eu falo, vão, querido, trabalhar. E sei que a partir dali eu não estou sozinha. É isso que dá sustentação para a nossa história, que dá sentido na nossa história, que a gente dá conta de viver qualquer coisa, porque é por Ele, é com Ele e nele, e para Ele. E para Ele. Somente porque por Ele tudo. Aí a sua vida tem um sabor diferente. Aí a sua fé tem uma outra alegria. Eu venho à missa não porque eu sou obrigado, mas é porque cada celebração eucarística, o resumo o tríduo, quinta, sexta e sábado, a gente celebra todo dia de novo na missa, sabiam disso? De novo, em cada missa, eu volto outra vez ao Calvário e celebramos de novo a morte de Jesus, não cruenta por nós. Todos os dias é tudo igual, se celebra. Mas eu vou lá para colocar no altar os meus pecados, as minhas alegrias, as minhas tristezas, pedir a Ele uma situação difícil, falar, vão comigo, dá sentido à minha vida, não me deixa perder tempo, Jesus. Se eu tinha um projeto, me ajuda a cumprir. Me ajuda a cumprir, porque daqui a pouco você me chama, vamos embora. Mas eu não quero olhar para a minha vida e falar, não sabia que era para ter feito isso. Fala, Jesus, eu não quero passar o largo da minha vida. Não quero. Ontem eu recebi uma mãezinha no consultório, sofrida. O filhinho está internado no CTI, ela foi. Gerar um filho, não levar o filho para casa é difícil, né? Sofrido. Ela chorava. E eu conversava com ela, ela falou, doutora Filó, então não vai ter? Eu não vou saber por quê, que o bebê veio com tantos detalhes para serem corrigidos. Falei, não, agora não. Mas um dia, quando o Senhor te chamar de volta para casa, quando Ele te puser no colo como filho dEle, a filha querida, que Ele te puser no colo, que Ele te fizer ver a sua vida, e vai falar, isso foi por tudo isso. E você verá o que isso representou na sua vida. Por enquanto, apenas peça cola e confia. Sem medo, porque Deus sempre nos precede em tudo. Essas experiências é que eu digo para vocês, que são experiências de um Deus vivo. É isso que vocês têm que experimentar para que a fé de vocês, de verdade, ela seja contagiosa. Igual vírus. Vírus não contagia porque você ouviu dizer. Vírus contagia porque você entrou em contato com ele. Nós temos que fazer igual Madalena, nós temos que entrar em contato com o único homem que transforma a nossa história. Que vira a nossa vida do avesso, é o nosso encontro com Jesus. Cada um de nós tem que permitir ser olhado por Ele. Nós não podemos desviar os olhos quando Ele olhar para nós. A gente tem que deixar Ele perceber a nossa miséria, a nossa fragilidade, se entregar a Ele, não ter medo de ser amado por Ele. Não ter medo. Deixa Jesus te amar. Faça essa experiência repita para você, eu sou amada. Eu tenho um Deus que me ama e que quer escrever comigo uma história. É uma história de amor. Deixa Ele te conduzir. Não tenha medo, se entregue. E descubra uma coisa que eu vou dizer com vocês. Andar com Jesus é uma aventura única. Tem nenhum dia que repete, porque Ele é criativo. Olha que eu faço o mesmo trajeto todos os dias. Cada dia é uma história. Porque Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Faça a sua vida ter sentido, faça a sua história valer. Busque as pessoas para Ele, leve a alegria de pertencer a um Deus, aqueles que estão ali entristecidos, achando a vida sem sentido, tomando tanto de antidepressivo. Leva o melhor antidepressivo que existe no mundo, chama Jesus. Né? Conte para eles, menina, você sabia que a sua história foi uma história sonhada, antes da criação do mundo,
por um Deus Todo-Poderoso, que nos criou, trouxe o Filho dele aqui, porque a gente já tinha perdido a chance de voltar para o paraíso. E Deus Pai fala isso para Catarina de Siena. Catarina sabia que vocês não podiam mais voltar para casa, né, Catarina? Ela falou, não sabia não, senhor, podia não. Aí eu fiz uma ponte, e a ponte é a cruz do Senhor. Suba nela, cuidado com o rio que passa embaixo, que é o rio do pecado. Sobe na cruz, Catarina, e anda nela. Um dia eu vou falar para você sobre os 3 graus de amor que Deus Pai ensina, o nível de amor ao nível dos pés de Jesus, ao nível do coração de Jesus, ao nível dos lábios de Jesus. Isso é o tanto que a gente precisa crescer no amor, né? Andar com Jesus é andar no amor, aprender a amá-lo, primeiro aprender a ser amada, aprender a amá-lo e aprender a amar uns aos outros. O dia que a gente entender essa regra, nós vamos dar testemunho dele aonde a gente estiver. É isso que é viver a ressurreição. É isso que é entender que é a Páscoa, né? É a vida nossa transformada para sempre. Se quisermos. Se tivermos a ousadia de tirar essa pedra da indiferença, do conformismo, da rotina, de uma fé que não contagia ninguém, de uma religião morta. Eu quero uma religião que ponha fogo no mundo. Eu quero que as pessoas se inflamem na hora que escutam o nome de Jesus. Quando eu falo aqui com vocês, eu quase derreto. É disso que eu desejo, que vocês sejam queimados. Que sintam um calor que você queima de ponta a ponta. É de um Deus que queima e não te consome. É isso que eu desejo para vocês. Alegria da pertença. Alegria de levantar de manhã para saber que nós vamos levantar apenas para cumprir a vontade de um Deus que é o seu Pai. Pode ser que o dia termine aquele, pode ser o último dia da sua vida. Mas caminhar com alegria, nada aquele bando de hiena que só reclama de qualquer temperatura, de qualquer trabalho, de qualquer coisa. Mas é a alegria de ser convidado à vida. E de que qualquer problema que acontecer, fala, peraí que eu vou conversar com Jesus, vou conversar com o chefe. Vou ali saber qual é a opinião dele. E deixar, filho, mas como é que eu vou saber que ele resolve? Qual que é a opinião dele? Deus não tem opinião, né, gente? Deus sabe. Ele não acha, ele sabe, né? Guarde uma coisa, se eu vou lá conversar com ele, fala, Jesus, deixa eu te contar um caso, isso assim é para fazer o quê? Me ajuda nisso, me ilumina. Eu sempre vou lá levar alguma coisa para ele, né? Aí conversa com ele. Fala, então tá, a partir de agora, o caso é dele, né? Não entreguei para ele? Então tudo que acontecer a partir de agora foi ele que arrumou. Vocês vão ficar impressionados. É cada solução que você fala, uau! Que escândalo, menino. Só você para pensar nisso, que é Deus, né? Então essas coisas a gente tem que viver. Vocês têm que viver isso. Essa fé é uma fé que vai contagiar. Por quê? Porque Jesus está vivo. Tem gente que está achando que ele está lá na sexta-feira da paixão, já saiu, graças a Deus. Senão a gente não estava aqui de pé. Entender que só estamos aqui pela graça dele, que é o amor dele que nos sustenta. E que para amanhã eu não preciso ter medo. E quando o marido fala, filho, mas o que vai ser? Fala, eu sei não, Jesus sabe. E mas o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, Jesus vai fazer. Mas eu tenho certeza que ele fará. Mas por quê? Por causa do amor. O que você pode atestar isso? Porque ele morreu por amor a cada um de nós, um amor que transborda. Então por que ele vai me dar o melhor? Porque ele me ama. É isso que vocês têm que responder. E é isso que vocês não podem bambear as pernas quando alguma coisa acontecer. É esse testemunho que o mundo espera quando você perder alguém. Você permaneça de pé. É isso. Quando eu tive a graça de estar diante do meu pai, quando morria, 3 horas rezando com ele, desligando os remédios dele. Falando com ele, não tenha medo, pai, você vai encontrar com o seu pai, o nosso pai. Não tenha medo. Não é o padrasto, é um pai. E você não se preocupar, não que eu vou te achar depois. É uma questão de tempo, você só está aí na frente. Por quê? Porque a vida é eterna. Jesus não ia atravessar o universo para vir nos contar uma abobrinha. Eu acho que isso tem que nos encher de alegria. É uma alegria indizível. É algo que nos coloca fora do ar. Saber que a morte não tem a última palavra. Que somos convidados a uma eternidade. Isso talvez não tenha dimensão para vocês, mas para mim que lido com morte, que estou lá do lado das crianças na hora da morte, poder dizer a elas, até breve, vou te ver. Até breve, vou encontrar com vocês tudo na casa do pai. E dizer aos pais, você o verá. É a fé que mantém eles de pé e eu de pé, porque senão não dava conta.
Não vai dar conta. Tem 32 anos de CTI. Né? Quantos meninos já morreram comigo? Quantos eu já batizei? Né? Então, é na fé, na certeza. Que hora que você ri, chora com uma mãe, você ri para outra. Porque o mistério do sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Não estamos aqui para explicar, mas para acolher. É isso que é para viver, Senhor? Vamos viver com fé, com esperança e na sua santíssima presença. Então a gente tem que pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Eu pedi muito a ela, sábado de manhã, sábado, depois da semana, da sexta-feira da Paixão, chama-se Sábado Santo. Vocês sabem disso? É o sábado da esperança. E que Nossa Senhora, pode imaginar como é que ela viveu? Jesus morto, José estava morto, os discípulos tinham sumido. Ela estava sozinha, com a promessa de Gabriel. O reino dele não terá fim. Nada escrito, documentado em cartório. Só ela escutou. Louca, né? E ela no silêncio. Então eu fui meditar. E eu fiquei uma parte da minha manhã fazendo companhia para ela. Meu marido quase morreu de rir. Onde você vai fazer companhia para Nossa Senhora que ela está sozinha? Louca, né? Não, vim fazer companhia para ela. E fui ficar com ela. E eu pedi a ela 3 coisas. Me dê a consolação da mente, a consolação do coração e a consolação da vida. Me dê a força necessária nos momentos que a vida for difícil, não ficar doida. Porque ficar doida é tão fácil. Às vezes a linha é muito fina entre a saúde mental, de eu ser normal e ficar doida. Então eu falo com ele, com ela, me ajuda a ter esse equilíbrio que a senhora teve diante da dor. A senhora não desesperou, a senhora esperou. A senhora não xingou os discípulos. A senhora não matou os guardas. A senhora esperou. Uma fé inabalável. Falei com ela, me ajuda a ter um equilíbrio mental, um coração que dá conta de sustentar, de guardar as palavras de Deus e ter uma fé que mesmo ter a esperança contra toda esperança. Fala, não tem jeito. Eu falo, mas a última palavra não foi dita, que é dita do Pai. Ter esse equilíbrio diante do sofrimento e esperar, né? O equilíbrio da vida diante da dor. Isso não é uma brincadeira. Pedi muito a ela, fala, me ajuda a ter isto e ajudar os irmãos, porque se a gente aprende e se a gente dá conta, a gente ajuda uns aos outros a falar de pé, como ela ficou. Aquela graça que nos sustenta no momento que você fala, eu não vou dar conta. A gente é envolvido por uma graça que você fala, como é que eu dei conta? Eu achava que eu nunca ia dar conta de perder pai e mãe. Mãe, graças a Deus, ainda tenho. Mas eu achava que eu não ia dar conta de perder meu pai. Quando que eu imaginei que eu ia ficar com ele de mão dada, falando, rezando e falando com ele, não tenha medo. Ajudando ele na partida. Essa é uma graça que te envolve, que é a força de Deus em nós. São as consolações que a gente recebe dele, como Nossa Senhora recebeu. Então eu fui fazer companhia a ela para ganhar dela. Falei com ela, né? E ela ganhou os filhos que somos nós. Imagina o trabalho que ela tem com cada um de nós, porque ela tem que nos ajudar a nos sustentar, para dar conta. Porque ela sabe o caminho de chegar no céu. Assim como Jesus sabe o caminho de chegar no céu. Então são eles que vão nos conduzir e mais ninguém. Então a gente tem que firmar na palavra, fazer a experiência com Nossa Senhora e com Jesus, para que a gente siga o caminho, que o caminho é muito estreito. O mundo pode tentar nos enganar, nos seduzir, né? Então por isso que tudo a gente passa para a aprovação de Jesus. Eu já falava isso com os adolescentes. Vocês estão encantados que aquele menino é lindo? Deixa eu te contar, mostra para Jesus para ver se é lindo. Que a gente abre a embalagem, está podre, né? Então tudo a gente tem que passar para a aprovação dele. Mas quando eu brinco com isso é porque a gente não pode ter medo de nada. Por que, Filócrates, não precisa ter medo? Por causa do amor, guardem isso. Deus mostrou, Deus deu a prova que nos ama, ressuscitou Jesus. E esse mesmo Deus, esse nosso Pai, vai ressuscitar a cada um de nós. Mas até lá, até eu poder viver a minha ressurreição, eu tenho uma vida para viver na fé, testemunhando um Deus que é vivo. E como o Ciro Pascal, uma luz para iluminar e para ser consumido. Então aonde que eu me gasto, aonde que eu envelheço? Para viver por Deus, com Deus e em Deus. Então meus queridos irmãos, né?
nós somos irmãos. Um dia estaremos juntos num banquete que não terá fim. Mas até lá, deem testemunho de um Deus que é vivo. Até lá, Jesus precisa ser visto no mundo. Vamos pedir a Ele que abra as portas dele, nos conceda a graça de rolar essa pedra do nosso coração e de nos dar uma alegria indizível e nos dar uma força de testemunhar o Evangelho aonde for necessário testemunhar, com a alegria de pertencer a Deus. Essa alegria que eu quero que vocês carreguem, que eu quero poder encontrar com vocês aonde vocês estiverem e olhar para vocês e saber que vocês já sabem que pertence a Deus, que a gente se reconhece, né? A gente sabe aqueles que já creem, né? É diferente o povo de Deus, né? Completamente diferente. A gente olha para esse aqui é seu, né? Esse já tem um coração domado, né? Então vamos pedir a Deus essa graça. De assim como as mulheres, os homens daquela época deram a vida por Ele, que nós possamos também nos consumir anunciando que o nosso Deus está vivo. Ele vive em cada um de nós. Então não tenhais medo, o Senhor caminha conosco.